Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E eu não sei se cheguei a comentar com vocês em algum vídeo, mas a ficção científica e o terror são dois gêneros que eu gosto bastante, independente da arte. E no caso da ficção científica especificamente, um gênero que por si só traz um conceito lúdico dentro das suas histórias, utiliza muito do imaginário popular para contar histórias que nos questionam sobre nossos costumes, nossa visão de mundo, nosso poder político, nossa sociedade e outros assuntos variados. E no caso da literatura, que podemos dizer que foi o berço de muitos dos conceitos da ficção que nós vemos hoje no cinema, foi lá que surgiu grandes obras que nos marcaram até os dias de hoje. E é por isso que eu separei 10 grandes livros de ficção científica que, se você gosta desse gênero, você precisa ler. E antes de ir para a minha primeira indicação, eu vou pedir que você já deixe sua curtida aqui embaixo, que você ajuda na movimentação desse vídeo dentro do YouTube. Venha me seguir no Instagram, que eu dou muitas dicas de filmes por lá, e séries e livros também que não vêm aqui para o canal. E se gosta dessa arte maravilhosa, tanto quanto eu, já chega aqui embaixo e se inscreva. Agora vamos lá, vamos falar de ficção científica. Bem, minha primeira indicação é o livro A Máquina do Tempo, de 1895. E esse é um grande clássico do próprio gênero e precursor do tema sobre viagem no tempo. E tudo que vocês já viram sobre lapsos temporais teve sua origem aqui neste material. E o autor H.G. Wells trouxe muito dos conceitos sobre transitar entre passado e futuro e os efeitos que isso pode causar em muitas das linhas do tempo. E sobre isso existe uma crítica sobre o processo evolutivo do homem e de como nós iremos nos comportar com o passar dos anos. Será que nós vamos evoluir socialmente ou retroceder na forma com que nós nos relacionamos no interpessoal? É um livro relativamente pequeno e com uma narrativa bem dinâmica. Inclusive vale citar que já teve uma adaptação para o cinema, que é bem interessante, só que não chega a captar ali o espírito das escritas do H.G. Wells. Quem ainda não tem costume de ler livros de ficção científica, A Máquina do Tempo é uma boa opção. Outra indicação que eu trago para vocês é A Guerra dos Mundos, de 1898, um dos primeiros materiais a introduzir a ideia de seres alienígenas invadindo a Terra. E apesar de ser uma história de ficção científica, claramente, existem elementos aqui de terror devido ao medo do inimigo desconhecido que chegou até a Terra e você não sabe ao certo o que é que ele veio fazer aqui. E sobre esse background bem estranho e misterioso, existe uma clara crítica sobre o conceito de superioridade do homem diante de algo que ele não conhece. Ele sempre tem que se mostrar maior e mais poderoso, mesmo não sabendo ao certo com o que é que ele está lidando. Fora que o texto do H.G. Wells traz traços até filosóficos e religiosos que nos questionam sobre o conceito dos próprios alienígenas. É um livro que também já teve adaptação para o cinema em 1953, só que na época que ele foi lançado existia uma correlação com a ideia da Guerra Fria, pois você não sabe ao certo como o inimigo vai chegar até você. Minha próxima indicação é Admirável Mundo Novo, de 1932. E aqui nós temos uma distopia / ficção científica, onde coloca o homem em uma condição limitada dentro do mundo, onde todos os indivíduos que existem na sociedade não é feito por uma criação natural, e sim por um processo artificial e desenvolvido de forma, digamos, quase sistêmica. E o autor Aldous Huxley consegue trazer uma crítica social sobre a forma de como o sistema manipula as pessoas para ser, sentir, pensar e agir da forma que eles querem. E além disso, existe também uma ideia de consumo dentro de uma sociedade, quase que uma influência econômica. É um livro que tem muitas discussões, tem vários textos, várias camadas, e talvez ele, para quem quer começar a ler ficção científica, seja um pouco denso, mas ele não tira o conceito questionador e reflexivo que o autor quis entregar. Sem sombra de dúvidas, é um dos grandes marcos da ficção. Minha próxima indicação é Fundação, que na verdade é uma trilogia literária de um dos grandes autores que ainda vou falar muito aqui.
E a história aqui se passa em um futuro distante, onde o universo é dominado por um homem que criou a psicohistória. Era possível prever o futuro e a queda de um império galáctico que dominava todo o universo. E o interessante é que o autor Isaac Asimov consegue trazer leveza na sua escrita, mesmo diante da complexidade que é vista aqui nas páginas de fundação. E isso se estende para um mundo bem rico, com personagens bem carismáticos e com a trama que, apesar do vasto universo, traz muitos conceitos filosóficos e políticos de uma sociedade. Esse Fundação é o primeiro de 3 livros que fecham um ciclo, apesar de já ter sido lançado 4 livros pelo autor. Mas eu acho que esse livro de introdução foi perfeito para criar um norte de como a série de livros iria se comportar. Minha próxima indicação é indiscutivelmente um clássico escrito pelo grande George Orwell. Uma ficção científica distópica que mostra uma sociedade que é regrada por um governo totalitário nomeado de O Grande Irmão. E a narrativa que é criada pelo Orwell te manipula até um determinado ponto e faz você acreditar naquela falsa verdade do grande líder, seja através de notícias, citações ou ideias. Mas é através do olhar de um personagem, Winston, que é o principal dessa história, que toda a subversão acontece. É um livro que, apesar de ficcional, ele não se distancia tanto da nossa realidade, principalmente nos tempos atuais, onde todos nós somos vigiados constantemente, seja através de câmera de segurança, de uma pesquisa feita no Google ou através da própria rede social. Já teve uma adaptação também muito boa, que é quase um filme B de ficção científica, mas que entrega bem o conceito e toda a estética da obra de origem. Se por acaso você ainda não leu nem o livro e nem assistiu o filme, faça isso, porque com certeza você vai começar a ter um outro olhar sobre a sociedade em que você vive. Minha próxima indicação, e também do escritor Isaac Asimov, vamos falar de Eu, Robô. E tudo que você já viu de inteligência artificial no cinema ou até em outros materiais literários foi criado aqui. Principalmente a ideia das 3 leis da robótica, que já foi explorado em games, livros, filmes, séries e afins. E o legal é que o autor Asimov ele consegue humanizar muito dos conceitos pragmáticos da robótica e criar relações com sentimentos humanos, fazendo você pensar: quem é mais humano, o homem ou a máquina? E é sobre isso que ele se aprofunda na ideia do existencialismo e filosófico sobre a criação de tudo. Teve uma adaptação também interpretada pelo Will Smith, que é apenas divertida. É quase que um filme escapista de ficção científica, mas ele não tem nem de longe a mesma intensidade e profundidade do livro. Então, se você gosta dessa ideia de robô, se você gosta dessa ideia de inteligência artificial, leia Eu, Robô, de 1950, que você vai entender como tudo surgiu. Próxima indicação é Fahrenheit 451, do escritor Ray Bradbury. E aqui nós temos um livro que no seu DNA ele é similar com o que é visto em 1984 e em Admirável Mundo Novo, que é a repressão. Tanto que a história aqui também se passa em uma distopia futura, onde a sociedade, ou um possível poder, que isso é deixado em aberto inclusive, resolveu reprimir a arte, sendo mais específico os livros, no qual é extremamente proibido de você consumir esse tipo de material. E o que eu gosto muito desse livro é que ele não é expositivo, ele é um material que ele traz a sua ideia, mostrando como a arte pode ser perigosa para um determinado poder, de como os livros podem servir de reflexão para possíveis mudanças, ou seja, quebrar certos padrões que um determinado poder social pode querer manter. Teve uma adaptação em 1966 também de François Truffaut, eu acho que só por aí já vale assistida, que retrata muito bem a ideia do livro, principalmente daquele mundo engessado de costumes e frio no sentido de como a sociedade se comporta. Clássico absoluto da ficção científica e que precisa ser lido por todos. Próxima indicação é considerado por muitos como uma das grandes obras de ficção científica já lançado até então. Duna, do grande Frank Herbert. E a história que nós temos aqui, que por si só ela já é épica, ela mostra um futuro distante no meio de um império intergaláctico, onde os feudos planetários são controlados por casas nobres,
Ou seja, qualquer associação com Game of Thrones não é coincidência. Entretanto, chega um certo momento que conflitos e interesses políticos de outras casas do universo começam a surgir e cabe a um personagem chamado Paul Atreides entrar em uma jornada de descoberta para apaziguar essa situação. Ou seja, qualquer associação também com Guerra nas Estrelas não é mera coincidência. E o interessante de Duna, que engrandece esse livro, é todo o texto político, social, econômico, religioso e filosófico que vai sendo transitado entre as páginas. E todo o background ficcional de areia junto com vermes gigantes faz com que o clima de aventura e também até um pouco de terror entrelace com todas as temáticas que são tratadas nessa obra. É um livro que já teve duas adaptações, uma, digamos, esquecida do David Lynch, que eu particularmente não gosto, e outra feita pelo grande Denis Villeneuve, que esse sim faz jus às escritas do autor. Se você gosta de ficção científica e se você ainda não leu Duna, esse sem sombra de dúvidas é um dos grandes épicos da ficção científica e eleito por muitos como um dos melhores materiais de fantasia já lançados na história. Próxima indicação é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de 1968, do grande Philip K. Dick. E esse é um dos grandes livros que veio a criar o conceito do cyberpunk. Ele só não foi o oriundo dessa ideia, porque teve um outro livro que eu vou falar já já, que criou tudo isso que nós conhecemos dentro desse subgênero. E a história que nós temos aqui, a base dela pelo menos, mostra um caçador de androide que se vê questionado em seu meio sobre a diferença do homem para um androide. E o Philip K. Dick traz através das suas páginas uma clara crítica a uma sociedade que é destrutiva e limitada de bens naturais, mas que mesmo assim ela não deixa de se movimentar através do consumo exacerbado, ou seja, uma clara crítica ao processo de consumismo social. E é um livro que também tem um background muito interessante, com uma estética noir, suja. É um livro também que já teve uma adaptação para o cinema chamada de Blade Runner, que é um dos grandes clássicos da ficção científica dirigido pelo Ridley Scott, e que em um dos monólogos finais meio que resume e enfatiza tudo o que o Philip K. Dick quis entregar através das páginas de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. E para finalizar, eu vou abordar aqui um dos grandes responsáveis por catapultar e introduzir o subgênero cyberpunk nas artes. Inclusive, se você gosta de obras como Ghost in the Shell e Matrix, saiba que foi aqui que tudo começou. E a história que é vista aqui acontece em cima de um personagem chamado Casey, que na verdade ele é um cowboy, um hacker dentro daquele mundo, que depois que ele inventou de roubar os seus patrões, ele foi limitado por uma micotoxina, no qual o impossibilitou de ele exercer sua função e conectar-se à Matrix. E é um livro que ele expande e detalha todo o conceito de cyberespaço, de anarquia, desordem social existente dentro do cyberpunk. E a narrativa do William Gibson, um dos grandes mestres também contemporâneo da ficção científica, traz uma peculiaridade quase particular nas suas escritas, onde para alguns pode ser que esse livro se torne um pouco confuso, mas isso não faz com que ele se afaste das discussões mais humanas e sociais que ele traz através da sua escrita. Inclusive, esse é um livro que muitos dos personagens secundários têm funções aqui narrativas bem importantes, e não é somente o personagem do Casey que tem o seu espaço. Se gosta de cyberpunk, gosta de ficção científica e toda a ideia que existe por trás desse subgênero, Neuromance é um material que você precisa ter em casa, porque foi aqui que tudo começou. E é isso aí, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. 10 livros clássicos da ficção científica que quem gosta desse gênero precisa ler e também precisa ter em casa. Se você é uma pessoa que costuma ler ficção científica, exponha a sua opinião aqui nos comentários do que você acha de algumas dessas obras, ou até mesmo de todas elas. Afinal, ficção científica é um gênero que possibilita abrir diversas discussões. Se procura uma rede social voltada para cinema, para séries e para livros, venha me seguir no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição. E se gosta de cinema e literatura, tanto quanto eu, já chega aqui embaixo e assine o canal. Vou ficando por aqui, um abraço, aguardem até os próximos vídeos.